Hoje eu escuto muito entre as clientes aqui do salão, tanto de eventos quanto a cliente que vai para o mercado de trabalho, ela fala assim, eu não me cuido, eu não me maquio porque eu tô usando máscara. Então, é possível sim você estar de máscara, estar linda e maravilhosa, né? Porque ainda os seus olhos estarão aparecendo, sua expressão. Então, bora se maquiar. E hoje a maquiagem é aqui, ó, um olhar bem marcante, uma sombra mais definindo esse olhar, dando profundidade. Vou ficar de frente para vocês verem a diferença, né? E é uma maquiagem rápida, singularmente rápida, não é muito demorada. Coloquei uns cílios para dar um charme, mas eu vou falar principalmente que toda essa maquiagem eu fiz com um kit de produtos que eu amo, produtos que eu tenho, assim, preferência, né, inestimável por eles, tanto que quando eu vou viajar é o meu kit de viagem, não fico sem eles. Então, bora pra maquiagem, que hoje é uma maquiagem bem social, ela pode ser usada em eventos clássicos, então, tanto, por mais que seja uma maquiagem escura, você pode usar de dia, você pode usar num evento mais formal à noite. Ela pode sim ser uma maquiagem que é usada numa parte mais corporativa, um evento mais corporativo, por quê? Ela não tem incisão de brilho, ela não tem glitter, ela não tem algo que seja agressivo, ela tem sim uma sensualidade e ela tem essa definição do olhar, essa definição forte de presença, que dependendo do evento você precisa ter na sua imagem física uma postura forte, dura, tá? Então é essa a proposta de hoje, uma maquiagem com presença, com força, tá? Mas que você consegue fazer com um kit básico de maquiagem, tá bom? Então vamos primeiro analisar o que essa maquiagem faz com o meu formato de rosto. Primeiro que eu tenho aqui, ó, todo o contorno bem marcado, bem definido, afinando bem o meu rosto e principalmente esse arco que eu faço desde a parte alta da testa, descendo, contornando o meu maxilar, ele dá a sensação de que o meu olhar está em primeiro plano. Então, por mais que meu olho está escuro, que dá profundidade, ele realça a atenção para os meus olhos. Então, não é só a maquiagem do olho que está valorizando o olho. Esse contorno cria essa atenção e esse foco no olhar. Se eu não tivesse contorno aqui, eu teria até um olho fundo, um olho pequenininho, apagadinho. Então, é importante sim usar o blush quando você faz uma maquiagem mais escura. Ela vai dar ainda mais visão para esse olhar, tá? Quando faz um olho escuro, é importante sim você se preocupar com o contorno, é importante você se preocupar com o blush. Ele vai dar um efeito ainda mais elegante, mais completo para sua maquiagem. Do contrário, você vai ter aquele rosto pálido, uniforme, um olho escuro e a sensação de Mortícia Addams, né? Aquele olho cansado, sério. Então, precisa se preocupar com o blush, tá bom? Outra análise que a gente faz desta maquiagem é a sobrancelha. Eu até cheguei a modificar ela um pouco em relação ao contorno que eu tenho naturalmente, para que ela dê essa altura, esse olhar mais inquisidor, esse olhar mais interrogativo, que cria um perfil muito próximo do impacto que a gente quer criar com essa maquiagem. Vamos então falar de produtos. E aí eu já começo com um produto que eu amo de paixão. Esse produto aqui, que é assim, um produto que hoje, pra mim, é muito importante na maquiagem, mesmo que seja na maquiagem social, quanto na maquiagem do dia a dia. A tecnologia de produtos hoje favorece o fato da gente ter um produto que aumenta a durabilidade da maquiagem. Então hoje, se você tá aí pensando em investir em um produto que hidrata e prolonga a durabilidade da tua maquiagem, eu sugiro a compra de um Fix. E aí, eu tenho assim 3 opções que eu amo de paixão. Uma delas é a da Mary Kay,
O Fix da Mary Kay, ele promete 16 horas de durabilidade. Exatamente. Então, ele tem ação hidratante e fixação. Tem também o da Letícia de Paula, que é muito bom. O da Letícia de Paula, além de fixar, ele ainda tem um cheiro, um perfume que muito bom. E esse daqui, que é o da Daisy Peroso, Peroso é uma empresa, é uma marca brasileira, então é uma maquiadora brasileira que está empreendendo no mundo da maquiagem e ela tem uma linha incrível e muito completa de brumas e fix. Para quem está pensando em trabalhar na área de maquiagem, é excelente. Agora, para você levar na sua bolsa, tem um menorzinho também desse, tá? E o da Mary Kay, ele é perfeito, porque ele é uma embalagem pequenininha e você consegue levar ele na sua bolsa tranquilamente. Tá, e aí, para que serve o Fix? Então, o Fix, ele é uma bruma hidratante que promove aquela sensação de frescor na pele, ajuda a regularizar o pH e também cria uma elasticidade e a fixação da maquiagem. Que formas que eu posso usar a bruma? Eu posso usar ela simplesmente na minha pele limpa, na minha pele do jeito que ela tá aqui, eu limpei e passei a água micelar. Eu usei essa água micelar da Natura, da linha Cronos, e aí eu já posso usar a minha bruma. Ou eu posso usar a minha bruma para finalizar a maquiagem. Eu vou aplicar uma camada fina à distância, uns 30 centímetros de distância. Do lado que eu não tenho maquiagem, eu vou hidratar e preparar a minha pele para maquiagem. E do lado que eu já estou maquiada, eu vou dar durabilidade. Você vai molhar, ele vai criar elasticidade, ele vai criar durabilidade e vai fazer com que eu possa ter atrito nessa pele, vai fazer com que eu possa ter contato. Então, por exemplo, não podemos abraçar agora, né? Mas ele vai permitir que eu encoste a minha mão assim que ele secar e não tenha medo de abrir essa base ou tirar essa maquiagem. E aí eu volto a falar sobre a máscara. A partir do momento que você selou a sua maquiagem de forma certa e usou uma bruma adequada, sim, o atrito da máscara vai tirar pouca coisa da sua maquiagem, mas você vai permanecer com o acabamento dela intacto e perfeito. Batom já é outra questão e aí a gente precisa conversar sobre a textura do batom, ok? E agora, continuando falando da Daisy Peroso, que é essa maquiadora que a gente gosta bastante dos produtos dela. Eu e as meninas aqui do salão usamos muito Daisy Peroso, que é uma marca, assim, como eu falei, brasileira, então a gente tem que incentivar também. O Hydra Blend, tá? Que é o hidratante da Daisy Peroso pré-maquiagem. E aí, quando a gente fala de hidratante, beleza, hidratante de pele existem infinitos. Todos muito bons, alguns específicos para pele seca, alguns específicos para pele oleosa. São produtos assim com uma qualidade indiscutível. Eu não tô dizendo que você não pode usar outro. Mas esse da Daisy Peroso, o Hydra Blend, gente, ele tem uma ação. Então, quando a gente começa a maquiar uma pele que tá assim, precisando de hidratação, que a gente percebe que a pessoa às vezes não hidrata ou toma pouca água e tá assim mais sequinha, a partir do momento que a gente passa esse produto, que é o Hydra Blend, ele suga, ele vai... Só que ele devolve uma umidade pra gente, ele devolve uma pele que fica perfeita. Além de ele dar aquele efeito blur, uma sensação de tirar o brilho da pele, que ajuda na hora do acabamento, pra gente ter esse acabamento mais lisinho, mais sedoso da nossa pele. E aí, quando eu falo de aplicar um hidratante, e aí eu vou falar em relação ao hidratante, tá? A aplicação do hidratante. Quando ele é em bisnaguinha, você vai colocar na sua mão e vai espalhar no seu rosto. Quando é em pote, quando é em potinho, pelo amor de Deus, não comete esse crime de meter o dedo lá dentro, porque você contamina o produto e acaba prejudicando a qualidade do seu produto, porque ele vai ter bactérias, ele vai ter questões que vão perder a intensidade e a qualidade desse produto.
Então, eu sugiro uma espátulazinha, eu sugiro um pincel, eu gosto de usar esse daqui, que é o Duo Fiber, porque ele já vai massagear e espalhar de forma uniforme e delicada na minha pele esse hidratante, tá? Agora, tu pode pegar com a espátulazinha, pôr no rosto e com a mão também, tá? Não tem problema. Pra quem fala assim, eu não vou ficar pegando um monte de pincel pra passar. Fica tranquila. Você pode pegar com a sua espátula, põe no rostinho e vai com a mão mesmo. Seja feliz e rapidinho você consegue hidratar a tua pele, tá? Então, hidratei a minha pele, delicado. O Hydra Blend, ele é para todos os tipos de pele, então pele oleosa, pele mista, pele seca, ele se adapta muito bem. Ele é um produto hidratante pré-maquiagem, ok? Já falamos da bruma, já falamos do hidratante e agora vem o temível Blur. O que é Blur? Muita gente me pergunta, mas Paty, o que é Blur? É um primer, é um pré-maquiagem, é uma preparação para a sua pele para receber a base. Toda maquiagem, todo mundo precisa passar um blur ou um primer? Não, não precisa. Eu realmente não uso primer em todas as minhas maquiagens. Quando que eu vou usar primer? Quando eu tenho poros dilatados e tenho assim aquela aparência dos poros bem definida, tá? Então, neste momento eu uso o primer. O Blur, ele é um produto que dá a sensação de apagar, de ficar sedoso a pele, tá? E aí tem o primer iluminador, que já é outro produto, tá? E aí ele é indicado para quem tem a pele seca ou para quem tem a pele mais opaca, né? E aí você usa o primer iluminador. Nesse caso, eu vou usar esse aqui, que é o Blur, da Natura. Ele é um produto que eu gosto muito, porque ele tem uma textura mais... eu vou usar um termo que vai assustar vocês. Ele tem uma sensação mais engraxada, mas não é oleosa. Então, quando eu passo inicialmente, ele dá uma cobertura mais oleosa na pele, e aí ele absorve e dá aquela sensação de ficar sedoso, de ficar hidratado. Ele recupera a pele para que eu passe a minha base de forma eficaz e tenha um resultado melhor da minha base, tá? Onde eu passo o primer, o Blur? Eu vou passar aonde eu tenho aparência de poros. Então, eu tenho no nariz, eu tenho nessa região aparência de poros, porque eu tenho um pouquinho de cicatriz. No queixo também e no centro da testa. Na testa, eu já apliquei, quando eu apliquei esse lado, eu já apliquei na testa integral e no queixo. Aqui, eu não apliquei, mas eu não sei se vocês vão conseguir ver. Eu tenho algumas cicatrizes de cravinho da adolescência, desses dias atrás aí, sabe? Que eu fiquei com essas marquinhas, e aí acabou dando essa sensação de poros, né? E aí o primer, ele vai dar um acabamento nessa pele, como se fosse uma uniformizada, assim ajudando no acabamento da minha base, tá? Existe também o primer da Mary Kay, que eu gosto bastante também, uso ele muito aqui no salão, porque ele ajuda a controlar também a questão do brilho e da oleosidade, tá? Então, esse também... E o da Mary Kay, principalmente, ele controla não a oleosidade em si, mas ele controla o brilho da oleosidade, tá? Então, vou passar aqui. Se eu não tivesse passado já, eu passaria ainda na testa, nariz e queixo, tá? Então, ó, só nessa região. E aí, outro ponto importantíssimo do primer é não passar a base imediatamente em cima. Se eu passar ele logo a base por cima, a base não vai ter aderência, ela não vai fixar na minha pele. Então, eu preciso que ele seque, fique sedoso e aí sim aplicar a base, tá? Então, enquanto ele espera aqui secar, eu vou fazer a explicação da base para vocês. Então, a base
que eu sou apaixonada e que eu uso muito, tanto no salão quanto pra mim no meu dia a dia e faz parte da minha necessaire de viagens, é a base da Mary Kay. Por dois motivos. O primeiro é porque ela aceita uma segunda camada. Eu posso passar a segunda camada por cima e não ter problema. E aí, o que acontece? Ó, vocês estão vendo que eu tô cheia de espinha? Tá aqui, ó, espinha, aqui tem espinha. Se eu passo corretivo, eu tenho a sensação que eu fico com uma maquiagem muito pesada, com uma maquiagem muito marcada. Quando eu passo a base da Mary Kay e espero ela secar e passo a segunda camada, eu tenho uma cobertura eficaz dessas espinhas, tem um efeito mate, e essa nova versão da base da Mary Kay, ela vem com muita elasticidade. Então, ela vem com um formato muito bacana na pele, uma sensação muito bacana na pele, que evita o craquelamento nessa região, que eu tenho ruguinhas. Ele dá uma sensação gostosa na pele e longa durabilidade, tá? E outra coisa muito legal da base da Mary Kay, que é essa linha nova, que é a 3D, é que ela veio com 26 cores diferentes. Não quer dizer que não vai precisar misturar a base. A gente tem essa mania, né? Maquiador tem esse negócio de misturar a base para chegar no tom certo. Mas é muito mais fácil de você, que vai comprar esse produto para ter na sua casa, de ter a cor certa, de ter a cor ideal para você naquele período. Lembrando que a gente precisa de uma base para inverno, e se você toma muito sol no verão, você vai precisar ter outro tom no verão, tá? Então, essa regra é importante. Depende da estação a questão de identificar o tom certo da tua base, ok? Vamos aplicar, eu vou estar aplicando a Beige N150. Então, meu primer já secou, ó, eu passo a minha mão, ele tá sedoso, ele tá gostoso. E aí, eu vou ficar com essa aparência aqui, né? Nesse tom de base, então, eu vou passar tanto no pescoço, na orelhinha também, pra ficar igual, tá? Vamos lá, então? Quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Vou passar na minha mão. E aí, eu vou usar o pincelzinho. Esse daqui é o pincel da Belize, que eu gosto bastante. Eu já falei na última live. Eu gosto dele por ele ser baratinho e eu tenho vários para poder usar no decorrer de um evento, que às vezes a gente maquia 7, 8, 10 pessoas. Eu tenho um kit de pincéis para cada cliente. Então, tem alguns pincéis que eu prefiro um pincel mais baratinho, que me dê um bom resultado, do que ter pincéis caros e acabar, né, me atrapalhando na hora de atender cliente e não ter um pincel para cada cliente, tá? Então, pincelzinho, ó, eu vou aplicar a primeira camada em cima das espinhas. Uma camada. Olha como já dá um bom acabamento. Parece diferente a cor, né? É a mesma. É exatamente a mesma cor que eu apliquei aqui e a que tá aqui. A diferença é que você precisa esperar a base oxidar, não é a palavra certa. Ela precisa secar. Quando ela secar, você vai ter a cor certa na tua pele. Então, quando tu for comprar na loja, não passa e já define a cor. Espera secar e aí sim você vai identificar se é a cor certa ou não, tá? Então, ó, ele foi secando, apareceu um pouquinho a espinha aqui e um pouquinho aqui, tá? Então, eu vou aplicar no rosto todo essa primeira camada. E aí, a gente já volta pra ver a necessidade da segunda camada. Então, pescoço também precisa passar base, principalmente eu que tô com decote aqui, né? E sempre essa região é mais clara, então eu preciso maquiar essa região. Um pouquinho do peito. E o que sobrou no pincel eu venho na orelhinha, um pouquinho, porque eu tenho orelhinha vermelhinha. E o que sobrou eu ainda vou aplicar na minha pálpebra, tá? Não vou passar corretivo, eu vou passar a base mesmo, mas uma camada pequenininha de base na minha pálpebra. Cantinho do olho. E aí,
Agora, antes de definir se eu vou aplicar a segunda camada ou não, eu venho com a esponjinha. Também é muito gostosa essa esponjinha, essa é da Mary Kay. Então, quando você tá com ela sequinha, ela é durinha. Quando você molha, ela fica fofa, ela fica gostosa. Então, é muito bacana, porque você consegue ter um acabamento bom dessa base e também tirar todo o excedente que está nessa pele, deixando a pele mais fininha, mais delicada. Então, vocês percebem como já tá igualando o tom, né? Venho aplicando em toda a extensão. Na pálpebra também, para não ficar excesso. Testa, orelhinha e pescoço. E agora, para dar melhor acabamento aqui, eu venho de novo com um pouquinho da base e reaplico nessa região um pouquinho mais de base. Como eu falei, a base da Mary Kay permite uma segunda camada. Venho com a esponjinha. Acabamento, ó. Com a esponjinha sempre dá uma ótima finalização e dá um resultado muito melhor na sua maquiagem, dá um resultado muito bacana no contexto geral e ajuda a fixar qualquer, né, vai usar máscara no teu dia a dia, né, na correria, às vezes a gente faz maquiagem às 8 da manhã e precisa que essa maquiagem dure até o final do dia. Quando você faz a sequência certa de produtos, quando você espera o secar, o tempo de cada produto, sim, ela vai durar e ela vai ter um melhor acabamento, uma maior durabilidade, tá bom? Então, passei a base. Agora, antes de selar a minha maquiagem, antes de aplicar qualquer pó para deixar essa pele sequinha e tirar esse efeito úmido da base, eu vou vir com o meu blush e com o meu contorno, para dar esse efeito, como eu falei, importante para este olho ter o mesmo efeito dramático que a gente espera, tá? Então, eu vou usar esse daqui, que é um lançamento da Mary Kay, que é um duo de blushes, são dois duos diferentes. Esse daqui é o Peach of Cake, então, ele tem um tom mais coral e um rosa envelhecido, muito bonito. Eu realmente tô gostando muito desse produto, porque ele dá um efeito mais bronzeado, mais dramático mesmo, do jeito que eu gosto. Se você aplica pouquinho produto, ele vai dar um efeito bem natural. Mas se você quer um efeito mais marcado, mais definido, ele também vai ser o suficiente, ele também vai dar o efeito esperado, tá? Então, vou usar esse duo, pincel chanfradinho de blush. Vou pegar o mais rosé, é um rosé envelhecido. Sempre tirar o excesso, tá? Nunca vai direto, porque senão você acaba errando a mão ou exagerando, tá? Hoje, sim, o blush é uma chinelada. Pra quem não é fã de blush, entenda a necessidade dele nessa maquiagem, tá? Porque, sim, ele vai fazer muita diferença pra você ter esse efeito mais dramático, tá? Então, eu vou pegar o meu pincel, eu vou começar lá da raiz do cabelo e venho trazendo sentido a minha boca, só que eu vou parar mais ou menos na metade do meu olho. Eu não vou entrar, porque senão eu vou perder o efeito que eu quero. Então, eu venho com o excesso de produto lá na raiz do meu cabelo, na têmpora, e venho trazendo delicadamente pra dentro até a medida que eu quero. E o que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma segunda camada. Então, eu vou pegar de novo o produto, vou tirar o excesso e venho de novo lá na raiz do cabelo e venho descendo até mais ou menos o meio do olho, sentido a minha boca. Agora, para criar esse C, essa sensação de recorte na minha testa, eu venho com o que sobrou no pincel
E venho aqui, ó, desde o cantinho e venho subindo até o alto da minha testa. Tá? Ó, então, ele dá um recorte bem leve. Agora, quem tá olhando tá falando assim, mas tá mais escuro o lado de cá. Tá mais escuro porque agora nós vamos usar o contorno, tá? Então, primeiro eu apliquei o blush e agora a gente vai aplicar o contorno. Pro contorno, eu vou usar esse contorno aqui, da Mary Kay. Essa é uma paleta que você monta da Mary Kay, tá? Eu, como sou consultora, eu tenho esses produtos montados assim. Não tem essa paleta para vender, mas tem os produtos individuais que você pode estar adquirindo conforme a tua necessidade, o teu gosto, tá? Então, esse daqui é um contorno bem escuro, que eu gosto bastante e também acho ele um coringa. Por quê? Porque além de usar ele para fazer o contorno, eu posso usar ele como pálpebra, como sombra. Eu posso estar usando ele numa versatilidade maior. E assim, quando eu vou viajar, a minha necessaire não fica tão abarrotada. Fica muito mais fácil de montar o meu kit de maquiagem, tá? Mesmo pincel, vou pegar o produto, vou tirar o excesso. E agora eu venho mais curtinho com esse contorno. Eu não vou trazer ele até essa medida, eu vou trazer ele só aqui nesse comecinho, só nessa central, como se eu terminasse ele antes da minha sobrancelha, para que ele dê essa marcação profunda aqui e não fique aquele corte no meu rosto. Então, eu vou aplicar só aqui, ó. Então, na testa, na lateral aqui da sobrancelha e só até o comecinho da minha sobrancelha, tá? Vamos passar a segunda camada agora. Como blush, eu passei 2 camadas para o antes do meu olho. O que sobrou, a gente vem fazendo a testa de novo. Uma dica é não pegar produto e fazer o contorno da testa, porque senão você vai acabar exagerando e manchando a sua pele. Então, sempre uso essa assim, tá? Então, essa parte nós encerramos. Ainda está diferente, sim, porque a gente ainda vai aplicar outros produtos depois aqui nesse contorno para marcar ele bem e dar essa diagonal, tá? Mas a gente precisa respeitar essa sequência para que, como prometido, essa maquiagem seja durável, tá? Então, fizemos essa parte. Agora, a gente vai falar sobre pó. E aí, eu tenho muita cliente que tem preconceito com pó. Eu ouço muito a cliente falar assim, eu não quero uma maquiagem envelhecida, o pó, ele deixa a minha pele envelhecida. Vai variar de acordo com a quantidade que você for usar. Então, se eu usar muito produto, muito pó na minha pele, ele tende a dar a sensação de envelhecido, de ressecado. Então, cabe a você usar pouco produto, não precisa usar demais. E aí, também a escolha de usar um pó solto ou um pó compacto, tá? O pó solto, ele é mais suave, ele é mais leve, ele tem um acabamento melhor e você pode, sim, aplicar ele com a esponja ou com o pincel. O pó compacto, ele tem 2 coisas que eu acho muito bacana. Primeiro, o dosar a quantidade, porque eu consigo pegar, enxergar que eu tenho uma quantidade, tirar o excesso dessa quantidade e aplicar com a esponjinha de uma forma que eu sinto toda a região que eu tô aplicando de uma forma bem ampla. Eu consigo determinar exatamente onde eu tô aplicando e aí ter um melhor resultado desse selar a minha pele, aumentando assim a durabilidade, tá? Então, você vem com a esponjinha. E a outra função bacana do pó compacto é levar na bolsa. Tiro o excesso na minha mão, e aí o que tá aqui na minha mão eu vou usando de novo pra pegar e reaplicar. Então, vou aplicar lá na minha testa, ó. Tá visível o pó? Tá, é assim que ele tem que ficar. Eu tô selando, eu quero que essa pele absorva, esse pó absorva essa umidade da base para dar maior durabilidade. Pescoço, todos os lugares que eu apliquei a base, eu preciso passar esse pó.
ok? Agora, tem excesso de pó? Tem. Deixa ele ali, deixa ele quieto ali, daqui a pouco a gente tira esse excesso. Vamos agora pro olho. E aí, quando a gente fala dessa maquiagem pro olho, que é uma maquiagem mais escura, muita gente fala assim, vixe, não sei trabalhar com camadas, não sei esfumar. A gente precisa perder um pouco o medo de testar. Quando a gente fala de camadas, de esfumar uma sombra, as clientes de curso presencial, elas já ficam assim, meu Deus, eu não sei fazer, eu já tentei, não ficou legal, né? E aí, fala assim, vamos testar, vamos tentar, vamos fazer. A gente só vai aprender a fazer quando a gente realmente tentar e praticar e fazer. Então, a prática sim vai levar à perfeição. Vamos começar com essa pálpebra. A gente falando então de produtinhos que eu amo. Eu vou falar dessa paleta, tá? Essa paleta é da Anastasia, uma marca importada mesmo. Gosto em especial desta daqui, que é a Artist Palette, que é uma paleta artística. Por quê? Claro, porque eu faço maquiagem artística e convido a todos para virem no meu Instagram, lá no meu feed, ver as minhas loucuragens, as minhas maquiagens artísticas, que são super bacanas. E sempre tô fazendo, né? Toda semana eu não prometo, mas eu sempre tô fazendo uma maquiagem artística. E essas cores, elas me inspiram muito. É uma paleta que me inspira. Não só pelo fato dela ser uma paleta de cores que combinam com a minha colorometria, com o meu tom de pele, com o meu tom de cabelo, mas também são cores muito coringas, muito fáceis de adaptar no rosto de várias pessoas. Então, essa paleta é uma paleta muito coringa. Só que daí tem uma pegada que eu quero indicar para vocês. A maioria dessas cores, tirando o amarelo e tirando esse tom de azul aqui, todas essas cores você encontra na linha da Mary Kay. Você encontra as mesmas cores que eu tenho aqui na paleta de cores da Mary Kay. E que são sombras individuais. E aí você vai montando o seu kit conforme o seu gosto. Vou usar essa sombra aqui, ó, que é um rosé chá, um rosé bem clarinho, para selar essa minha pálpebra. Então, esse tom aqui, eu vou passar na pálpebra toda, tá? E ele vai dar um fundo para os tons mais escuros que vão vir abaixo. Para isso, eu vou usar um pincel fofinho, cerdas naturais, tá? E que tenha um tamanho um pouquinho maior. Que quando eu coloco ele aqui, ó, ele encaixa certinho no tamanho da minha pálpebra móvel. Porque eu vou aplicar aqui. E o fato de aplicar aqui e o pincel ser mais gordinho, ele já vai esfumar na parte de cima, tá? Vamos lá. Vou pegar o produto aqui, ó, lá na pontinha da cerda, não de ladinho. Lá, tiro o excessinho e venho aplicando em toda a minha pálpebra. Então, eu coloco aqui e vou puxando pra dentro, ó. Eu só vou trocar o pincel, ó. Então, eu já vou mostrar os três que eu vou usar. Esse já é de cerda sintética, ele não é de cerdas naturais, como esse daqui. Esse é de cerda sintética. E esse daqui é o de cerdas naturais, que eu vou aplicar o pretinho, tá? Então, primeiro, a camada maior. Segundo, ele é um pouquinho menor, ó. E sim, ele se encaixa, mas ele não chega até a minha linha do côncavo. Isso quer dizer que, quando eu esfumar esse pincel, vai sobrar uma camada do tom mais claro em cima, permitindo que eu consiga fazer um melhor acabamento da minha sombra, tá ok? Agora, eu vou usar esse tom bordô, tá? Lateral aqui. E não entro, tá? Ó, mais clarinho, eu não vou entrar. Vem, vai, vem, vai, vem. Ok? Segunda camada feita. Agora, a gente pega o pincel pequenininho, porque nós vamos aplicar o preto. Aonde eu vou depositar, então, o meu preto?
Eu vou depositar ele rente aos meus cílios. Ali é onde vai ficar a camada mais escura de produto. E depois o resto é só o que a gente vai esfumar, tá? Então, o depositar é só rente aos cílios. Termino antes do cantinho interno do meu olho, ó. Bem curtinho mesmo, ó. Lá, vai, vem, vai, vem, vai, vem. Quando a gente usa uma maquiagem mais opaca, sem cintilância, sem brilho, o resultado fica muito mais elegante e disfarça as ruguinhas, que amamos, né? Então, olha, ele disfarça bastante as ruguinhas que eu tenho já na minha pálpebra. Vamos falar de um produtinho que eu amo e que eu sou apaixonada e que todo mundo, não importa se você tá lá no Ceará, se você tá lá no Pernambuco, se você tá lá no Amapá, no Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, você vai encontrar. Natura. Sim, sim, gente, eu amo esse lápis que é o longa duração da Natura. E aí eu vou usar primeiro na linha d'água. Passa em toda essa região de cima, rente aos teus cílios. Quando eu passo o lápis ali nessa região, eu não preciso passar o delineador. Se eu quiser, eu posso passar, mas eu não preciso. Por quê? Quando eu vou colar os meus cílios, e eu vou colar um cílios que é bem fininho, bem delicadinho, ele já vai dar o fundo, ele já vai dar o acabamento para esses cílios e não vai precisar ter o acabamento do delineador. E agora, a gente vai passar na partezinha de baixo do meu olho, a gente vai passar um produtinho, uma sombrinha, a mesma cor rosé que a gente aplicou lá em cima. A gente vai dar um acabamento aqui, ó, na base dos cílios, para não ficar esse lápis perdido, sabe? Vou pegar o pincel, ele é durinho, chatinho, sombra rosé, que a gente usou lá no comecinho. E aí, eu vou vir aqui, ó, vou depositar em toda a parte inferior aqui do meu olho. Joia? Aí, agora, para iluminar, tá? Para iluminar, a gente usou uma outra paleta que eu gosto bastante, que é da Oceane. Já usei bastante em várias lives aqui, tá? Vou aplicar com um pincelzinho limpo, fofo, outro pincel, não é o mesmo que eu usei, senão eu vou sujar minha maquiagem. E vou aplicar em todo esse cantinho aqui, ó. Pouquíssimo produto. E jogo pra cima da minha sombra que eu fiz antes, do marrom. Não muito em cima do preto, senão eu vou acabar cinzentando ele, tá? Eu quero só aqui. E no cantinho de baixo também, dá aquele glow nessa região. Eu gosto, quem não gosta não precisa aplicar. Tudo que era pó nesse olho a gente já aplicou. Agora, a sequência da maquiagem certa. Então, fiz todo o acabamento do meu olho, já fiz o contorno e já selei. Antes de continuar com os produtos cremosos, que agora vem o rímel, a sobrancelha, que são cremosos, eu vou tirar todo o excesso de pó antes da gente fazer o resto da nossa maquiagem. Essa é uma maquiagem coringa para você fazer para fotografia, tá? E também para você usar ela como um coringa para quem tem a pálpebra mais envelhecida. Então, mãe de noiva, formandas, é uma maquiagem muito bacana que você deve praticar para ficar top nessa maquiagem. Agora, tirei todo o excesso de pó, tá? Vou iluminar a minha pálpebra. Vou voltar com a paleta da Oceane, que eu adoro. Bem naquele ossinho, em cima do meu blush. E agora eu vou usar o coral, aqui, ó, curtinho. Só pra dar aquela... efeito de praia. O que vocês acham? Pouquinho produto, tiro bem o excesso.
Dá aquela risada marota, sabe? Só pra dar aquele efeito mais bochechinha verão, sabe? Cuidando pra não entrar no bigodinho chinês, pra não dar o efeito contrário do que a gente espera. Então, faço a sobrancelha primeiro, né? Delineio a minha sobrancelha. E por último, é que eu colo meus cílios pra sair, pra ir fazer a festa, tá? Esse é um produtinho que eu amo de paixão. É uma sombra marrom acinzentada. É exatamente o tom da Espresso da Mary Kay. Esse tom, ele é o tom meio que universal. Tanto pessoas de pele negra, pessoas de pele ruiva, pessoas de pele clara, podem usar a Espresso. O que vai modificar? Se você tem a pele bem clarinha, uma pessoa ruiva, uma pessoa de pele bem branquinha, vai usar o pincel seco. Ele vai ficar um esfumado bem delicado, bem suave. Agora, para você que tem o tom de pele mais dourado ou um tom de pele mais amarelado, você já pode usar ela úmida, tá? Você já pode usar o pincelzinho umedecido e ir na sombrinha para fazer o acabamento. Da mesma forma, para você que tem a pele preta, também você pode usar o mesmo. A diferença é que você vai fazer com mais intensidade para ela ficar mais marcada, tá ok? Então, vou umedecer aqui no cantinho, fora da minha sombra, eu umedeço o meu pincel. Vou na sombrinha, pego o produto, de você marcar a parte externa primeiro, deixar bem escurinha, e a parte interna não marcar tanto, deixar ela mais suave, mais delicada, tá? Pra quem tá chegando agora aqui no meu perfil, vai no meu IGTV, todas as lives de todas as quartas-feiras do Vivo ao Vivo com Paty Bittencourt estão salvas, e lá eu tenho várias sugestões diferentes de como fazer a sobrancelha. Mas essa daqui é muito importante entender, que quando você marca uma sobrancelha, ela não pode ter aquele caixote, ela tem que ter mais visibilidade, mais aspecto marcado da parte alta para fora, e à medida que você vai entrando, ela vai trazendo suavidade, tá bom? Essa é uma daquelas regras que a gente deve levar a sério, porque o resultado vai ficar muito melhor. E eu venho marcando da parte alta até a pontinha. Nesse caso, eu vou deixar ela bem escura aqui no final. Agora, eu vou pegar mais um pouquinho de produto e vou vir fazendo a parte do corpo, dando essa sensação de pelinho, que as cerdas mesmo vão dar pro meu desenho e vão preencher a minha sobrancelha. E vai ficar esfumadinho, vai ficar delicadinho. Pra deixar ela certinha no lugar bonitinho, rímel transparente. Vamos colar os cílios, então? Vamos colar o cantinho externo, o centro e depois... Lindo, né? Gente, cílios faz diferença. A gente sabe que os cílios faz uma diferença na maquiagem, que dá um impacto bonito. Terminamos de colar, a gente vem com a máscara de cílios, a Intensity, e só vou grudar os meus cílios nos cílios de cima. Deixar ele bem grudadinho. Vou finalizar a maquiagem com a bruma de 30 centímetros. Fixação na minha maquiagem, esperar ela secar e pronto. Linda pra sair arrasando por aí. Vivo ao Vivo com Paty Bittencourt, toda quarta-feira, 8h02, aqui, aprendendo maquiagem, ensinando vocês o maquiar passo a passo, esse meu método incrível de aprender uma maquiagem de forma simples. Beijo, até lá, tchau!